Então eles acham que, muitos acharam que seria o Francisco, porque o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. Parece que não foi ele, né? Acho que não sei, tá vivo ainda. Mas tem um grupo que tá achando que o próximo Papa vai ser o Papa que vai entronizar o anticristo. E que depois do Francisco, o próximo Papa, o mundo iria acabar. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos ao canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos, eu sou o Marcel. Marcel, hoje a nossa proposta aqui de vídeo, né, a gente estava até comentando aí nos bastidores, porque com essa questão de Francisco, essa saúde dele debilitada, é bom as pessoas saberem que esse nosso vídeo aqui, ele é gravado, então quando ele vier a ser postado, a gente não sabe como vai estar a real situação de Francisco, já pode ter saído do hospital, ainda pode estar hospitalizado, enfim, muitas coisas podem acontecer. Mas, mediante a essa situação, muitos protestantes, eu tenho visto aí nas redes sociais, e até mesmo que aceitam Francisco como Papa, estão dizendo que se tiver um eventual conclave, o próximo Papa que vier vai ser o falso profeta. Muitos estão falando isso aí, né? Acreditando que possa ser o falso profeta dentro de uma profecia de São Malaquias. Mas a realidade é que o falso profeta já é desde Roncalli até Francisco. E o que vier agora nessa nova estrutura vai continuar sendo o falso profeta e dando continuidade ao que eles começaram lá atrás no Concílio Vaticano II, né? Pois é, mas pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar nossos vídeos aí, para que mais pessoas assistam, né, as nossas posições aqui católicas, né, sede vacantista, tudo isso daí. Então, a questão de Francisco, né, toda vez que a saúde dele começa a ficar vulnerável, as pessoas começam a especular acerca de um próximo Papa, né, porque existe também a possibilidade de renúncia, que Francisco também já levantou essa possibilidade. Então, falaram que ele assinou uma carta, você ficou sabendo disso aí? Não. Apareceu no noticiário aí que ele tinha assinado uma carta de renúncia caso ele viesse a ficar muito debilitado. Eu não me aprofundei nisso aí não, só vi por alto ali. Ele ficar bastante doente ao ponto de não conseguir... Só que não era uma carta, ele não renunciou, né? Era uma possibilidade futura. Eu vi algo semelhante, mas é bom depois aprofundar nessa questão aí. Nunca ouvi falar sobre isso não, mas que ele já levantou a possibilidade de renunciar, ele já. Seria, eu acho que segundo, a gente fala Papa aqui, mas a gente fica assim, sem muito, né, mas é mais questão metodológica, a gente tem que falar nos vídeos. Então, é uma possibilidade, né, da mesma forma que o Ratzinger, né, renunciou e tivemos 2 papas, né, no caso. Mas assim, eu não sei, né, se até quando esse vídeo for publicado como é que vai estar a saúde dele, mas parece que já tem tido melhoras, né, no quadro de saúde. Mas a questão é que o próximo de Francisco vai ser um que vai dar continuidade, né, a essa operação do erro, né, pós-conciliar, né. Tanto que Francisco nomeou vários cardeais modernistas, progressistas, que vão eleger com certeza um que se identifiquem com eles, né? Vai eleger um Papa que se identifique com as ideias desses modernistas. Então eu acho que a situação vai piorar, né? Talvez vamos ter até um Concílio Vaticano III, não duvido. Não dá para duvidar não. Para trazer mais ainda reformas, né? Para essa nova igreja. Mas por um lado é bom que isso aconteça mesmo, para que as pessoas não tenham dúvidas de que essa igreja não é igreja católica, né? E eu acho que vai acontecer isso daí, vai só piorar, né? E aqui, ó, até peguei a notícia que fala sobre isso, ó. Saiu aqui, né, em vários locais, ó. O Papa Francisco assinou uma carta de renúncia em caso de impedimento por motivo de saúde. O documento foi entregue em 2013 ao cardeal Tarcísio Bertone no início de seu pontificado. Então, se ele ficar muito frágil, já tem uma carta, né, segundo eles, de renúncia do próprio Francisco. Entendi, como se fosse uma espécie de um testamento, né? Tipo assim, resguardando ali se caso acontecer, já tá assinado, né?
Mas, assim, no exato momento desse vídeo, pelas notícias, ele deu uma melhorada, né? Parece que saiu do estado crítico já e tudo. Mas o interessante é que as pessoas estão levando pro lado de que se ele vier a morrer, vai vir um falso profeta. Mas o falso profeta já está aí, né? Todos esses que vieram de Roncalli pra cá, a cada um que entra lá só dá prosseguimento ao que eles já iniciaram, né? De apostasias. É igual você falou, a tendência é piorar vindo dessa nova igreja. Aí esses dias, Marcel, nos comentários ali do canal, a pessoa perguntou, mas como seria então a solução do problema, né? Existem várias possibilidades aí, né? Tem aqueles que acreditam na tese do Papa material, que possa surgir alguém dali do meio deles e renunciar tudo, né? E mudar tudo, mas aquilo que a gente já falou aqui também, a gente não acredita nessa possibilidade, né? Porque saindo da nova estrutura, está com eles ali, né? Então não tem como. Uma espécie de um reset, né? Resetar tudo e... Vamos voltar ao que era antes, né? Eu acho difícil, né, dessa nova igreja sair alguma coisa boa. Isso a gente não sabe como é que vai. Só Deus mesmo, um milagre. Porque o que se levantou contra foi excomungado, né? O Monsenhor Viganò, que começou a atacar, né, as atitudes de Francisco, a denunciar as heresias, né, se levantou contra a nova igreja. Ele foi excomungado e hoje não pertence mais. Até disse que Francisco não é papa. Então, essa tentativa foi completamente afastada, né, porque Monsenhor Viganò é um católico que defendeu muito ali dentro do Vaticano a fé verdadeira, mas que foi excomungado. A solução, né, a gente acha que viria dos bispos, né, sede-vacantistas, né, num conclave imperfeito, né. No concílio imperfeito. Mas isso é outra história, né. Agora, eu acho que com a morte ou renúncia de Francisco, o próximo, né, pelos perfis aí, eu acho que a coisa só tem a ficar mais evidente, né? A coisa tende a piorar para os que acreditam que a nova igreja é a igreja católica. Que até cogitaram nomes, né? E você percebe que pelos nomes aqui dos favoritos, a maior parte está inserido a nova igreja, com certeza, né? Igual aqui tem o Matteo Zuppi da Itália, ó. Esse aqui, ele tem proximidade com o Papa e seu papel como enviado papal em questões de paz, está ali bem próximo. Luiz Antônio, acho que é assim mesmo que pronuncia, né? Teigl, da Filipinas. Aqui está aqui falando, né? Como continuador das reformas iniciadas por Francisco, tem esse empenho. O Peter Turkson, Gana, esse aqui é um africano, né? Que aí falam que seria o primeiro Papa negro da história, né? Os lacradores, né? Eles vão torcer pelo Papa africano, né? Questão de minoria, querer lacrar. O primeiro Papa é negro, né? Devem torcer por esse, né? Sim. De Gana. Tem até um brasileiro, né? O Odilo Scherer, né? Que seria... acho que pior que o Bergoglio, né? Seria pior, né? Seria ligado aí a CNBB, né? O expoente da teologia da libertação, né? Nossa, aí seria terrível mesmo, amiga. Seria terrível, né? O pessoal ia comemorar aí, mas a coisa... ia ficar preta. Ia ser bom para quem é sede-vacantista, né? Porque não ia ter como negar que essa igreja é a igreja católica. Não ia ter como negar que essa igreja nova não é a igreja católica, né? Então... seria um expoente aí da teologia da libertação como Papa, né? Digamos assim. Com certeza. E aquilo que você falou aí, uma das soluções, né? Seria os bispos, sede-vacantistas e até mesmo esses que estão inseridos dentro da nova igreja, se converter à verdadeira fé. Aí muitos ali, como acontece, né? Receberiam sagrações sob condição, ou até mesmo as que não aconteceram ser sagrado realmente. Todo esse processo e... ter uma representatividade maior, que é o que precisa, né? E tentar aí um concílio, igual você falou, um concílio perfeito, aí ter o conclave, e aí sim conseguir restaurar. Como aconteceu no Ocidente, que a gente falou aqui no Ocidente, é claro que naquela época tinha o Papa verdadeiro e mais 2 falsos. Mas a solução veio quando a maior parte ali dos cardeais se reuniram,
viram que tinha algo de errado, elegeram um papa verdadeiro, seguiram aquele papa, e o que era falso ainda tentou prosseguir, mas não teve força. E aí o verdadeiro se sobressaiu e a restauração veio. Mas é igual você falou também, é um milagre, né? Porque a situação tá tão difícil, porque é só um milagre de Deus, né? Por isso que a gente tem que continuar fazendo o que tá fazendo aqui, alertar as pessoas não ficarem indo muito por conta de redes sociais também, muitos falam muita coisa. O próximo é o falso profeta. O falso profeta já está aí, vindo dessa nova igreja, não tem como, né? Eu acho que para haver essa solução, é necessário que a nova igreja, né, se torne cada vez mais modernista, ao ponto de que muitos católicos admitam que essa nova igreja não é a igreja católica. Digamos assim, hoje temos aí 0,01% de sede vacantistas e o restante católicos de várias matizes. Mas a coisa vai ficar tão evidente, tão escandalosa, que o número de sede vacantistas vai crescer, né? Porque o sede vacantismo ele só existe devido aos escândalos, né? Mas só que a gente tem que estudar, né, se aprofundar para chegar a essa conclusão. Mas chega um momento que você não vai precisar mais estudar, vai ficar muito evidente, né? Qualquer pessoa, até uma pessoa analfabeta, vai reconhecer, né, vai identificar que essa nova igreja não é igreja católica. Então você vai ter um aumento no número de fiéis que não creem nessa nova igreja como igreja católica, né? Você vai crescendo esse número de pessoas. Vai chegar igual aconteceu com essas igrejas, né, que tinham uma identidade católica, né, igual a igreja anglicana, né, que foram aderindo a essas inovações, né, que é a ordenação de mulheres, né, a igreja episcopal, tanto que elas passam por uma crise de falta de fiéis, né. Então, se for o mesmo caminho, a nova igreja vai passar por uma crise de falta de fiéis. E com isso os tradicionalistas, os sede-vacantistas, o número desses católicos, desses fiéis, vai aumentar de um certo ponto de que vão ser tantos católicos, tantos padres, bispos, sede-vacantistas, que daí eu acho que surge aí um conclave, né, uma eleição de um novo papa, né? Digamos que chegue aí, hoje temos menos de 1% de sede-vacantistas tradicionalistas. Bota um pouco mais aí, 2%, 3%. Se um dia chegar a 80% que não aceitam essa nova igreja, você já tem ali um desenho, né, dessa possibilidade de um conclave, de eleição de um papa legítimo, né? Porque é um número gigantesco de católicos defendendo a fé verdadeira. Então eu acho que para a gente chegar nesse ponto, a situação da nova igreja precisa piorar muito. Precisa eles aprovarem coisas absurdas, né? Como ordenação de mulheres, casamento do mesmo sexo, até mesmo aborto, igual tem nessas igrejas aí protestantes aí, como a igreja episcopal, né? Então eu acho que o caminho vai ser esse aí. A questão vai piorar bastante para que tenhamos esse ambiente propício para a eleição de um papa verdadeiro. Você falou um ponto aí interessante. Estava conversando ontem com meu filho e ele veio me falar uma situação que é exatamente o que você está falando aí, de pessoas começarem a reconhecer. Ele falou que teve um internauta, eu não conheço quem, só vou falar o caso que aconteceu, que ele viu um vídeo, e a pessoa não era católica. E ele viu aquelas pessoas tradicionalistas, assim, que estavam defendendo a questão do ex-cátedra do Papa. Francisco não está falando ex-cátedra. E ele, não sendo católico, ele achou aquilo um absurdo. Dizendo que, poxa, um Papa não pode fazer isso e tal. Quer dizer, a pessoa, ela não era católica, ela já enxergando e achando aquilo um absurdo da pessoa estar defendendo que Francisco poderia ser Papa porque não estava falando ex-cátedra. Olha que interessante. Imagine se vem um pior que Francisco ainda. Aí que, igual você falou, vai crescer ainda mais, né, essa posição teológica aí.
Vai gerar um ambiente propício eu acho que a coisa vai ficar muito escandalosa, né? O Francisco, perto desse próximo Papa, né, vai ser brincadeira de criança. Eu acho que Deus vai permitir que isso aconteça para que as pessoas enxerguem, né, que fique muito óbvio, muito evidente, né? Então, é um processo, né? A igreja, essa nova igreja, ela vem passando por um processo de pioras, né? De pioras. Se a gente for traçar, né, de João 23 até Bergoglio, não teve melhora, teve só piora. Teve a questão do Ratzinger, né? Que era mais conservador. Isso que eu ia falar, não é porque é conservador, mas se ele vem dessa linhagem de nova igreja, mesmo sendo conservador, é ruim. Mas tem pessoas que defendem que Ratzinger foi pior que João Paulo II, né? A gente trouxe aqui, foi coisas... só que ele foi mais camuflado, né, Marcel? Ele agiu meio que ali... foi meio camuflado. Mas então você vê uma piora, só piorando, né? Francisco fez coisas absurdas, né? Ele se alinha muito a João Paulo II, né? É um papa que a mídia gosta muito, né? Até mesmo os esquerdistas gostam muito, e que disse coisas bem escandalosas, de forma bastante assim, que deu uma publicidade muito grande, né? Igual João Paulo II, né? João Paulo II, as atitudes heréticas dele eram bastante divulgadas, né? Ele foi bastante publicizada, né? De Francisco é a mesma coisa, né? João Paulo II tem lá ele beijando o Corão, recebendo a marca do falso, de um deus, né, de uma religião pagã. E o Francisco é a mesma coisa, né? A questão da Pachamama, né, do estado de Lutero. Então é muito parecido. Mas eu acredito que o próximo aí vai, né, a gente não tá muito longe, né? Apesar da melhora, né? Ele já tá bem velho, né? Ele tá bem de idade já. Com 88 anos. Então eu acredito que a possibilidade de um novo, né, um novo falso papa aí, ela está bem próxima, né? Também a gente não sabe como é que ele vai sair dessa situação, porque ele teve até insuficiência renal. Então, talvez ele vai ficar mais debilitado, né, até mesmo para exercer as funções, né, que ele precisa. Então pode ser que renuncie. Eles estavam até ensaiando já um funeral, né? A guarda suíça. Eu vi isso aí. Então, eu acho que não está muito longe a gente descobrir aí quem vai ser e qual será as primeiras atitudes, né? Quem sabe não vão querer chamar, né, um concílio, né? Vaticano III. Vaticano III. Pois não duvido não convocar esse concílio e trazer novas coisas escandalosas, né, para a nova igreja. Vamos caminhando para o final então, né? O intuito desse vídeo foi esse, alertar as pessoas, tudo isso que roda na internet aí, para tomar cuidado, essa questão de que o próximo é o falso profeta, e dando legitimidade a esses que vieram aí pós-Concílio Vaticano II. Não, é tudo a mesma coisa. É igual você falou, o que pode ter uma tendência maior é piorar do que tiver algum tipo de melhor, e mesmo que seja um conservador, se vier dessa linhagem de nova igreja, é falso papa e vai continuar prosseguindo aí, né? Então é isso, né, Marcel? É isso aí, o pessoal citou muita Nostradamus, né? Profecia de São Malaquias. Mas assim, a gente não tem compromisso com... Assim, a gente pode até acreditar nessas, né? Nostradamus não, né? Talvez não, mas coisas que os santos disseram... São Malaquias. A gente não tem, assim, uma obrigação de levar como se fosse uma coisa verdadeira, uma coisa... Não é um dogma, né, cara? Eu lembro que a gente estudou muito sobre isso na época da RCC, mas... verdade. Ele fala ele enumera os papas, né? Vai numerando até chegar no último. Acho que o último é o Petrus Romanos, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, mas a gente estaria em quantos papas, né? 265? Eu acho que tá... eu não sei, não vou arriscar falar aqui porque eu não lembro muito dessa profecia aí, né? Eu sei que o Pio XII, 260, né? Foi o último papa, mas último papa.
Deve estar uns 265, né? Eu não lembro da profecia, assim, Ele, pra faz, falar ele, o tá, certo. ele até descreve a característica, né? Quem souber aí, pessoal, bota nos comentários aí sobre a profecia de São Malaquias aí que o pessoal comenta, porque eu não tô ligado aqui agora. Mas é isso aí, Leonardo. Eu acho que deu para traçar um pouco aí dessa situação e dar a nossa opinião acerca desse assunto. Verdade. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um vídeo esclarecedor aí do que a gente pensa. E até a próxima aí, se Deus quiser.